Boa noite, Brasil! Aqui é o nosso primeiro podcast aqui do grupo do Fluconazole, aqui, onde a gente vai discutir alguns temas de interesse em saúde pública, epidemiologia, doenças infecciosas e, nesse momento especial, a situação do coronavírus no Brasil e no mundo. Para a gente discutir de uma forma assim, menos, um pouco mais descontraída, entre amigos aqui, e o que a gente propôs hoje é discutir um pouco dessa análise que tem sido bastante compartilhada aí nos últimos dias, feita pelo Samidana e uma equipe técnica junto com ele, sobre quando seria o pico da epidemia, as perspectivas que a gente tem, no que pode impactar o serviço de saúde, a economia, isso e tal. Quem está comigo junto aqui é o Dr. Mauro Tamessal, que é médico, professor de infectologia da Universidade Positivo. Mauro, com você aí, o que você tem para falar um pouco sobre esses dados que o Sami tem comentado? Bom, vou começar então, mas todo mundo pode acrescentar informações, inclusive o Giovanni, que o estudo ele prevê o pico da epidemia em São Paulo para a semana que vem, o que é um dado que eu acho bem fácil de criticar, porque ele acredita que o pico o número de casos que existem em São Paulo é ordens de grandeza maior do que o que está sendo reportado. Então, ele acha que semana que vem já é possível ter uma imunidade de rebanho. Até vou compartilhar aqui um gráfico que ele fez, que ele coloca aqui, ó, que os não suscetíveis, aqui para começo de maio, já vai estar atingindo aí, já vai estar subindo aqui em abril, e já vamos ter uma quantidade grande de pessoas potencialmente contaminadas, né? Então, eu acho que é um pouco cedo para afirmar isso, a gente não tem dados suficientes para falar essa informação. Então, acho que o estudo vai falhar. Mais alguém quer falar algo? Eu só fiquei falando. Que a gente podia comentar sobre o que pode influenciar o pico, né? O que influencia o pico? Eu acho que tem vários problemas dos números que ele está se baseando para fazer esse modelo. O modelo, ele parece ser assim, um modelo com um desenho ok. Das premissas que ele saiu, como a mortalidade, o número de casos relatados, a gente pode ser bem críticos quanto a isso, porque a gente sabe que o número de óbitos relatados é um valor bem menor do que realmente é. Então, ele próprio coloca que a fragilidade de todos os estudos, tanto desse estudo quanto outros estudos, os dados brasileiros que são ruins mesmo. Então, ele se baseou em mortalidade. Mas a mortalidade ela ainda é um dado ruim. A gente sabe que os testes eles falham, nem todos os pacientes são testados. Ele fez um R que foi um R fixo para esse período de quando ele iniciou o estudo até o momento que atingiríamos o pico. Então ele considerou o R como um R estável, e isso também pode ser uma crítica, porque, conforme o Bernardo estava falando, a gente tem que avaliar a sociedade, como que a sociedade está se comportando nesse período de tempo. Bom, acho que tem dois pontos importantes que a Francine comentou. Vou te chamar de Neide, Francine. Não tem como chamar de Francine. Pode chamar. Que são aí, ó, né, essas duas definições, né? A primeira questão é você partir dos óbitos, porque a gente sabe que tem uma subnotificação grande, queria que o Bernardo comentasse isso também, e a questão da taxa de reprodução das infecções, né? Que a Francine comentou também, que é o R0 da doença. Porque
avaliação com um R0 estático, assim, imaginando que ele é o mesmo em todo momento, essa avaliação é muito frágil, Bernardo. Eu acho que essa é uma limitação de todos os estudos que se baseiam no histórico de notificação para prospectar, né? Que são os forecastings, né? E tem o fator ainda da própria doença do coronavírus, que é uma doença que tem um espectro muito amplo, né? Desde casos leves e até uma proporção significativa de casos assintomáticos, o que dificulta ainda mais você estimar o número de casos reais. Você avaliar pelo número de óbitos é uma maneira um pouco menos pior, digamos, né? Assim, se você comparar com análise baseada em casos, você analisar baseado em óbitos é um pouco menos pior, porque tende a se aproximar mais da realidade, apesar da gente imaginar que dados nacionais aqui do Brasil estejam bem subestimados em relação ao real número de óbitos. Mas se a gente pressupor uma certa proporcionalidade, você consegue estimar uma tendência, né? Então, se você for avaliar ali o estudo do SAMI, mesmo que seja subestimado o número de óbitos, isso poderia comprometer a conclusão em relação ao número de óbitos totais, poderia amenizar um pouco, falando que aquele dado é a estimativa do número de óbitos notificados. Aí você poderia até concluir nessa forma, né? Já que ele usou como base os óbitos notificados, né? Os óbitos sabidamente por coronavírus, mas que provavelmente tem corresponde somente a uma parcela dos números totais, né? Dos números reais. Em relação ao R, também é uma limitação de todos os modelos de forecast, porque eles têm que partir de pressupostos, né? E uma delas é imaginar que a taxa de transmissibilidade, que é expressa pelo valor do R, a taxa de reprodução, ela tem que se manter, porque as variáveis que influenciam no R são bem imprevisíveis, né? Tem a ver com distanciamento social, número de pessoas que você entra em contato. Então, tem uma série de variáveis, né, que influenciam no R, que faz com que ela seja dinâmica, né? Ela sobe e desce. Então, realmente, o objetivo desses modelos, ao meu ver, são bem claros. Não é você querer acertar, é você estimar como seria se mantivesse naquele patamar daquele momento, né? E mesmo assim, com muitas limitações. Mas aí ele é perigoso, esse relatório ele é perigoso porque o que motiva ele é a tomada de decisão, né? Então, com certeza. Ele foi feito há um mês atrás, então é um relatório que a gente está chegando no tempo que ele determina, mas ele já foi feito há algum tempo atrás, e o que ele dizia é que tudo ia estar tranquilo nesse período de tempo e que a gente podia fazer esse relaxamento, então a gente poderia ficar mais tranquilo e voltar de maneira gradativa à vida normal, e isso aumentaria o nosso valor do R, né? Então, é o paradoxo, né? É o paradoxo desses modelos, né? Se você pode colocar um modelo pessimista e aquilo induzir uma mudança comportamental na sociedade ou até decisões de gestores públicos que vão fazer com que a curva real seja menor. Então, você, entre aspas, vai ter errado a estimativa inicial. Ou, por outro lado, se você fizer um modelo otimista, aquilo pode ser interpretado de forma errônea, como, por exemplo, Manaus, né, lá no Amazonas, que estão cogitando reabrir o comércio e abrir escola, não sei se exatamente essas coisas, mas eles estão considerando voltar à normalidade baseado numa estimativa de pico que vai acontecer em
pouco tempo, né? Então, eles usaram alguma modelagem, que eu não sei exatamente qual, para uma tomada de decisão que é bem perigoso, né? E se a gente vai pensar também que o dado não é... é difícil dizer isso, mas a gente sabe que é isso que acontece. As notificações de São Paulo, elas não são iguais às notificações do Amazonas. Provavelmente, em Manaus, no Amazonas, a gente tem muito mais subnotificação do que em São Paulo, né? Tem mais dificuldade de teste diagnóstico, tem mais dificuldade de acesso ao sistema. Então, tudo lá é pior. Então, o mesmo modelo... o Brasil é muito diferente, os acessos são muito diferentes, então o mesmo modelo que ele fez para ser aplicado tanto em Manaus quanto em São Paulo, para mim também não me parece que isso traga um dado real para nenhuma tomada de decisão. A impressão assim que eu ouvi um programa na Jovem Pan onde eles estavam comentando os dados dele, e a impressão é que eles se basearam numa análise de uma curva epidemiológica como se fosse a circulação natural do vírus, e que nós estaríamos atingir o pico da epidemia que eles previam, como se isso estivesse sendo a circulação normal, natural do vírus, livremente. E eles não estão analisando que durante essa epidemia a gente tem tentado modular aí o R, a taxa de casos secundários, né? E isso pode mudar muito com o pico da epidemia. É diferente de uma epidemia que estivesse correndo solta ao natural, a gente certamente não teria ainda chegado no pico, o pico seria muito alto, né? Do que nesse contexto onde a gente faz várias medidas e diminui o R, consegue controlar a taxa de transmissão e pode ter chegado no pico realmente mais cedo, porque a gente fez medidas de contenção aí que mudaram a história natural dessa epidemia. Mas que se a gente relaxar essas medidas, como não tem imunidade da população em geral, ela volta a se comportar da forma natural e vai voltar a subir como era previsto inicialmente. Sim, essa é uma falha desse modelo que coloca que você vai ter já uma imunidade de rebanho significativa na população, o que a gente não tem nenhuma evidência atualmente de que isso é real. Que São Paulo já está tendo uma grande já tem uma grande parcela da população infectada. A gente não tem nada disso. Até se prove o contrário, a gente não tem nem 1% infectado. Então, é complicado você se basear nisso e falar, não, acho que vai estar tranquilo, já uma boa parcela da população vai estar infectada, então já vai ter alguma imunidade de rebanho que já vai naturalmente reduzir o R, e isso vai facilitar com que as medidas de distanciamento sejam facilitadas e você consiga conter melhor o vírus. Porque ele se baseou, eu ouvi uma entrevista que teve um estudo num presídio lá que 90% se infectaram e eram assintomáticos. E daí, baseado nisso, ele acredita que o número de casos que a gente encontra é 5% só. Porque a gente não tem nada que prove que seja isso, muito pelo contrário. Eu acho que é um grande exagero esse tipo de colocação, de achar que tem 100 casos, 100 vezes mais casos ou coisa do tipo. Que vai ser um prejuízo bem grande. Se, por exemplo, Manaus se basear nesse trabalho e 2 semanas, e sendo que a gente não tem nada que prove que a gente já tem uma certa imunidade. A princípio, a gente não tem nenhuma que seja significativa. Então, é um pepino aí que a gente está para ver, e essas estimativas otimistas também preocupam, assim como as pessimistas, né? Eu acho que cabe também outra consideração, que é o que é o equilíbrio endêmico, né? Então, o que é a imunidade de rebanho, né, que a gente fala. E esse equilíbrio, ele muda conforme o R. Então, se você tem um R de 2, mantém esse R de 2, o equilíbrio endêmico vai ser em 50%. Confere? É isso, né? 50%. Então, quando você chegar a 50% da população acometida, considerando que a infecção gera imunidade, você vai chegar naturalmente a um R de 1. Aí você chega ao pico. E a partir do pico, aí você começa a decrescer o R e vai ser decrescente a incidência da doença também.
E se você tem um R mais baixo, o teu equilíbrio endêmico também é um pouco mais baixo, tem toda essa questão. Mas também se você isso daí é a história natural da doença. Como a gente está modulando o R é dinâmico, né? Então provavelmente a gente vai tornar essa curva de incidência muito mais ampla do que seria naturalmente, né? Se você deixasse acontecer naturalmente, né? A extensão da curva vai ser bem ampla. Que é um problema econômico daí, né? Você vai ficar meses. Exatamente. Esse é o efeito colateral, né? Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que não fez um pico, né? Eles estão fazendo um platô numa taxa de incidência bem alta, né? 30 mil casos por dia. E estão mantendo isso já faz quase um mês, né? Sim, já estão ali. 3 semanas. Tem que fazer. Eu acho que O ideal é uma queda do R para menos do que 1, tipo a Coreia do Sul, né? Que você Exato, supressão forte. E daí, se você depois estabiliza, você vai estabilizar com 10 casos por dia, que é bem melhor que estabilizar com 30 mil. Exatamente. Então, acho que é importante esse conceito também, de que um R de 1, quando você já tem 30 mil casos por dia, por exemplo, nos Estados Unidos, significa que se você não fizer nada de diferente para suprimir ainda mais, eu vou ficar mantendo isso por um tempo até entrar no equilíbrio endêmico da doença, né? Se eu não fizer uma nova intervenção que baixe mais o R. E se a gente parte de um R de 100, um R de 100 não, o número de casos por dia de 100, de 10, eu mantendo em 1, eu consigo controlar o sistema de saúde, ter complacência para atender os casos e tal, conseguir conviver com isso. É que assim, a partir do momento que você chega a um R de 1, você está no teu equilíbrio endêmico. Você atingiu o equilíbrio. Só que às custas de medidas que não são sustentáveis ao longo do tempo, né? Então, o distanciamento social te permitiu atingir um equilíbrio endêmico. Só que você não consegue manter isso. Então, você vai relaxando e o R ela vai naturalmente subindo, enquanto você não atingir grande parte da população imune. Sim, e para atingir essa grande parte da população imune seria... Para você voltar à normalidade, seria em torno de 60%, 70% da população. O que seria uma catástrofe do ponto de vista de mortes e colapso. A letalidade é muito alta. A menos que o SAMI esteja correto e que a mortalidade seja 0,002. Seja muito baixa. Então vai morrer um cada 10 mil. Só que isso já está se provando errado em Nova York, né? Que Nova York já tem uma mortalidade, ou seja, pegando o total de mortos pela população, que já está próximo de 0,3%. Ou seja, a menos que a faixa etária da população de Nova York seja muito ruim, eu imagino que menos do que 0,3%. Isso considerando que 100% dos nova-iorquinos estão infectados, o que eu acho que não deve ser o caso. É verdade. Quase nenhuma. Acho que tem um estudo lá recente de 20%, alguma coisa assim, 20% ou 25% Mas nesse de Nova York. Pelo menos os que eu vi, pelo menos uma das coisas que eu vi foi que eles pegaram a porcentagem de testes positivos, que foi de 25%, e falaram que essa é a população acometida. Só que quem procura fazer o teste tem uma chance maior do que uma pessoa ao acaso. Então, não teve uma amostra aleatória, foi só de pessoas que foram buscar. Senão, aqui no Brasil, a gente tem 60% infectado, porque 60%... Eu acho que esse dado ele só vai superestimar epidemiológico, né? Talvez os Estados Unidos já estejam no ponto de ter alguns inquéritos, pelo menos Nova York, para saber se esse dado de 20% ele realmente é verdadeiro ou não. Uhum. A gente tem que ver que isso... o número de casos, esses inquéritos numa cidade como Nova York vai funcionar. Agora, a gente está fazendo lá em Porto Alegre, por exemplo, que daí 0,13% da população teve positivo, 6 de 4 mil. Muito precoce, né, Mauro? Que não serve para nada, porque o teste não é 100% sensível. Então, você tem menos do que 0,1%. Então, se o teste for 99,9% específico, vai dar na margem de erro do teste. Nova York... vai incluir o zero, né? Vai incluir o zero, sim. Sempre.
Então, Nova York já tem, no mínimo, 1% da população, até com 2%, acho que quase 2% é infectado. Então, por dados oficiais, né? Não por dados de estimativa. Então, no mínimo, 2% que já é confirmado com infecção. Então, a gente... Fazendo um chute aqui, quantos por cento da população de Nova York aí já se infectou? Qual que é a... 10%. 35%, não sei. Eu fico uns 10%. Nossa! Eu chuto 12, mas é um chute, né? Assim, é chute. Esse daqui é chute. Eu chuto... baseado naquilo que a Itália, a França falaram. A França falou alguma coisa de 12% da população, ou Espanha, não me lembro. Mas a Europa começou antes, né? Que Nova York, né? Sim. Europa, alguns lugares da Europa, né? Eu chuto entre 15% e 20%. Todo mundo... o chute... E você tem 2% já, 3% já confirmados. Tem muita gente já infectada, né? É um número enorme. Eu acho que uma coisa assim que tem que se pensar também é a distribuição dessas pessoas, né? Nova York mostra que por todo mundo estar muito próximo, o epicentro foi nos Estados Unidos, foi lá, São Paulo também mostrou esse dado, Manaus parece que foi por descuido, por desleixo, e a gente tem que ver como que o vírus vai se comportar nas cidades vizinhas, né? Região metropolitana, as cidades que são moradia, elas tendem a ser aglomeradas ainda, mas o entorno de São Paulo também vai ser importante para a gente entender essa epidemia, talvez para a gente pensar em outras cidades do Brasil, como Curitiba. O meu medo... As pessoas não são tão próximas. Meu medo é o seguinte, a impressão que eu tenho é que no Brasil tá mais atrasado, né, epidemiologicamente, em relação aos Estados Unidos, Europa e tal, e parece que subestima o esforço que foi necessário para a supressão, né, ou para a redução drástica da incidência ali de casos, né? E daí olha os dados e acha que isso vai acontecer meio que naturalmente. Praticamente. Tipo, sem muito esforço. E isso que preocupa, sabe, na minha opinião. Então, se a gente continuar nesse pensamento, a gente vai chegar num estado bem catastrófico, com vários epicentros no Brasil, e o país inteiro vai entrar em lockdown em algum momento. Sim, essa história que parece que a curva é mágica, ela atinge um pico e daí vai cair. Pois é, para você reduzir o R, exige um esforço muito grande, é um esforço quase que descomunal, assim, os países que conseguiram reduzir o R, ou às custas de lockdown, ou às custas de um planejamento logístico muito sofisticado, né, como foi na Coreia do Sul, que tem a vantagem também de ser praticamente uma ilha, né, Nova Zelândia, Austrália, mas a logística que eles fizeram de vigilância epidemiológica foi muito sofisticado, então também exige um altíssimo grau de esforço para você conseguir vislumbrar um ambiente de controle sem uma medida muito drástica, draconiano, né, de distanciamento social. E o Brasil, eu acho que não tem essa capacidade logística de fazer isso, por inúmeras explicações, né, desde próprio atraso tecnológico e tal, e tamanho, né, heterogeneidade do país. E a adesão da população mesmo às medidas, porque... Exato. Então, eu acho que é bem provável que a maior parte do Brasil entre em lockdown. Eu não vou dizer todo o Brasil, talvez tenha um estado ou outro que consiga, mas a maior parte do Brasil, eu apostaria aqui que vai entrar em lockdown, sei lá, dentro de 4 a 8 semanas, uma coisa assim. Sim, porque essa espera mágica de que a curva cai, eu já estou vendo em vários lugares que porque naturalmente acontece isso, os outros países caíram.
Sendo que eles não estão vendo que outros países se esforçaram em termos de medidas de controle ou de combate à epidemia procurando os casos, testando, etc., que foi muito diferente do nosso, que é um dos países que menos testa por milhão de habitantes, né? Eu acho que todo mundo, nesse momento, está tentando buscar alguma notícia positiva, alguma coisa, fonte de otimismo, né? E é óbvio que nós temos que ser otimistas, né, Maurílio? Uhum. Mas sem deixar de ser racional. Então, a gente tem que ser muito crítico avaliando como que foi que esses países atingiram esses números melhores, esses números mais otimistas, né? Como é que eles conseguiram? E sempre gera discussão que parece que não há muitas alternativas ao distanciamento social, à quarentena, ao lockdown. O que vocês acham assim? Qual seria uma estratégia e em que cenário seria possível implementar algo diferente da quarentena? Como vocês falaram, das testagens em massa, buscar os contatos desses pacientes e bloquear seletivamente para tentar diminuir o impacto da quarentena. Como que isso seria possível e em quais cenários, né? Em quais momentos? Manaus seria candidata? Curitiba seria candidata? São Paulo? Eu onde acho que seria? Não tem como, nem em São Paulo. Acho que está num ponto em que... Tem que ser locais com baixo número de casos ainda, né? Curitiba, acho talvez Curitiba, Porto Alegre. Agora, a região sul parece estar numa situação mais confortável para tentar uma estratégia dessa se tivesse muito teste. Sim, Curitiba, porque assim, se você tem milhares de casos por dia, como que você vai conseguir testar todos os contatos desses casos? Como que você vai procurar achar nas comunidades todos os casos? Você precisaria ter milhões de testes. Aí... E uma logística de saúde também monstruosa, né? Para ir atrás. Quanto maior a incidência da doença, mais difícil se torna a logística de testar todo mundo, inclusive casos leves, e rastrear os contatos dessas pessoas, né? Aumenta muito. Se a gente for pensar, talvez a gente não deva nem dividir isso por estado, né? Mas sim por cidade mesmo. São Paulo provavelmente tem cidades que possa ser feito isso ainda. O Nordeste parece uma confusão de dados, né? O que a gente sabe dos colegas é que a situação está muito ruim, mas os dados, eles não conseguem nos dizer isso, assim, pelo que eu vejo dos dados, eu não consigo ler que está tão ruim quanto os nossos colegas dizem, e eu acredito mais nos nossos colegas que estão atendendo, que estão vendo a população ser acometida. Então, eu acho que primeiro a gente tem que confiar no dado e depois a gente tem que ver a incidência da doença em determinada regional, em determinada cidade, para ver se isso é aplicável ou não. Sim, Nordeste não tem teste, e nunca foi muito bom de notificação já, historicamente, qualquer doença, né? Então, não seria muito diferente na questão do coronavírus. Então, fazendo uma retrospectiva, assim, do que aconteceu no Brasil, eu acho que grande parte do motivo do Norte, Nordeste e o Sudeste estar num estágio mais avançado é porque são justamente os locais que mais têm voos internacionais, né? O Sul e o Centro-Oeste têm bem menos voos internacionais do que essas outras regiões. Então, seria natural que realmente começasse por lá. Então, antes de a gente concluir que, assim, a população do Sul é mais aderente, a população, as medidas e tal, eu acho que a hipótese principal é porque realmente chegou um pouco depois. Mais casos, né? Concordo, Bernardo, concordo sim. Isso é uma premissa também que pode gerar bastante confusão. E daí, o que aconteceu? Quando começaram a entrar os primeiros casos, todo mundo ficou assustado e tomou medidas, né? Então, reduziu o R em vários locais. E a gente aqui no Sul e no Centro-Oeste acabou reduzindo o R num período que tinha bem menos casos. Então, a gente acabou se beneficiando. E a grande vantagem disso é, primeiro, preparar o sistema de saúde, porque iria acontecer. Mas uma coisa que as pessoas esqueceram também é que não é só preparar o sistema de saúde, mas é preparar também o sistema de vigilância. A tua capacidade de identificar caso, a tua capacidade de estimar
né, o número real de óbitos, número real de casos, capacidade de teste, de triagem de contatos. Então, tudo isso também deveria, né, ter feito nessa fase pré-aumento, assim, forte da incidência. Então, a impressão que eu tenho é que a gente tem janelas de oportunidades para cada uma das estratégias, né? Se você for pensar, como vocês comentaram, não só pelo número de testes, mas pelo número de pessoas que eu precisaria atuando só nessa função de testar e rastrear os contatos e bloquear esses contatos, se eu partir de 10 casos por dia, essa estrutura ela é razoavelmente aceitável, o número de pessoas e de testes que eu preciso. Se eu partir de 100 ou de 1.000 casos por dia, isso já fica inviável. Os Estados Unidos, por exemplo, agora, com 30 mil casos por dia, o desafio deles testarem, rastrearem e bloquearem as pessoas que tiveram contato com um caso confirmado é enorme pelo número atual de casos que eles têm. Mesma coisa a quarentena. A quarentena, se eu parto de 100 casos, ela vai ter um impacto. Quarentena numa situação já que o sistema de saúde está em colapso, já foi também a janela de oportunidade. Agora eu tenho que tentar o lockdown para voltar para um momento mais favorável, que permita que eu faça só uma quarentena e não um lockdown, e lá na frente, talvez eu tentar voltar para uma estratégia de testar e caçar os contatos. Então, por isso que aquela ideia que o Mauro passou nos vídeos anteriores de que da gripe espanhola e que países que fizeram medidas restritivas conseguiram lidar melhor com as epidemias a médio prazo, ela faz sentido agora, porque eu acho que esses países, esses locais que fizeram medidas mais restritivas no começo, eles mantiveram suas janelas de oportunidade ainda. Curitiba, Porto Alegre, Santa Catarina ainda tem intervenções a serem feitas nesse momento que podem mexer com a dinâmica da epidemia, com o R, esse tipo de coisa. Uhum. Exato. A gente tem isso. E eu acho que a gente aqui em Paraná, a gente tem uma grande oportunidade de fazer diferente e não impactar tanto economicamente o Estado, se você conseguir uma medida. Só que para isso exige uma adesão da população às medidas de isolamento, até em relação a quando ficarem doentes ou sintomáticas de ficarem isolados. Se a gente conseguir no futuro uma redução ainda maior do número de casos, a gente vai ter que talvez começar a ter medidas em relação a... Porque se você deixa aberto também, alguém de São Paulo vem e começa a infectar e você não rastreia essa pessoa. Então, isso é uma coisa que talvez no futuro a gente tem que pensar, caso a gente consiga conter. Primeiro a gente precisa conter a epidemia local. Mas se a gente conseguir isso, a gente vai ter que daí pensar em medidas de restringir o acesso de pessoas de outros estados, principalmente onde está tendo uma grande epidemia, atualmente São Paulo, né? Mas isso pode mudar no futuro. Senão a gente não vai, também não adianta rastrear só os de dentro e deixar os de fora entrar, que foi algo que aconteceu na Coreia e na China, que a maior parte dos casos eram externos. Eles tiveram que fazer restrições de todo mundo que chega no local tem que ficar 14 dias presos, porque senão vai voltar a espalhar e você vai perder o foco de todo mundo que chega no país, ou no caso aqui no Paraná, a gente consiga conter. Então, é um processo de trabalho longo. E essa medida funciona bem, né, de você orientar a quarentena de viajante por 14 dias, mas mesmo assim não te protege 100%, porque tem os pontos fora da curva, né? Sim. Você tem 95% aí do período de incubação ocorre em 14 dias, mas tem uns casos que o cara demora mais de 20 dias para desenvolver a doença. Então vai ter um outro que vai furar, é complicado. Sim, mas daí todo mundo tem que se distanciar. No geral, as medidas básicas de lavar a mão, ficar bem longe, se cumprimentar, essas coisas, não por uso de máscara. Mas assim, a China ela está ensinando a gente as coisas aos poucos, né? Então, eu acho que a cada passo ela está nos mostrando uma lição. Aparentemente, parece que ela conseguiu controlar fazendo essa quarentena das pessoas que chegam. Está tranquilo aí há uma semana. Vamos ver como que vai ser nas próximas semanas. Se
outros fatores que a gente não estava prevendo vão aparecer também, né? Então, se a gente for esperto, a gente pode aprender com eles para a gente não errar aqui dentro. Sim, a gente conseguir melhorar a economia também, né? Que é uma preocupação de todos. Agora, algumas cidades, até mesmo a China, no começo, que tinha milhares de casos, teve que fazer um lockdown nunca antes visto, eu acho, pelo menos na história moderna, né? Que realmente Foram quantos meses, Mauro? 3 meses? Em Wuhan foi 3 meses, mas 3 meses. Em outras cidades, as cidades menos acometidas, ficaram 10 dias só mais fechados, até eles conseguirem se estruturar, eu acho, para conseguir traçar os casos, achar as pessoas que estavam mais... Mas é um sistema totalitário, né? Que é diferente aqui do Brasil. Que... A organização do governo é outra, né? Sim, é que os caras também colocam algumas restrições de direitos humanos, né? Coisa que... Então, uma crítica que eu vejo alguns amigos, colegas fazendo é essa questão, mas a China omitiu dados, subnotificou isso e tudo e tal. Ok, deve ter algum grau de subnotificação, mas quando a gente lê alguns estudos da China e você vai olhar os dados, os resultados deles, os números, pelo menos os apresentados naquele estudo são coerentes, assim, entre o tempo de evolução, as medidas que foram feitas, como que ficou o R naquele momento, o resultado que eles encontraram, tem coerência. Então, é difícil você pensar que foi tão mascarado tudo assim, a ponto de você não conseguir pegar claramente falhas nesse processo de notificação, né, tão óbvio. Porque, por exemplo, a gente consegue ver aí Guayaquil, por exemplo, tem poucos casos notificados, mas você vê a situação de calamidade e colapso não só do sistema de saúde, mas funerário, né? Como está acontecendo em cidades da região norte também, Manaus. Então, mesmo que você tenha uma subnotificação, você está vendo que alguma coisa muito errada está acontecendo pelo indicador que o Bernardo gosta de comentar, que é o Isso, você mudou. Por todas as causas, né? Tá mutado, Giovanni. Gigi, você mutou o seu som, Giovanni. Temos um tiozão aí na Giovanni, ninguém tá te escutando. Gigi? Tá me ouvindo agora? Voltou. Agora sim. Então, até que parte vocês me ouviram? Que é o indicador de todos os óbitos. Que eu queria que vocês comentassem essa parte, que parece que a mortalidade por todas as causas também é um indicador que a gente pode acompanhar para ver como é que está a situação em cada lugar, né? Sim, esse indicador é um indicador interessante, mas ele também tem suas falhas, como todos, né? Mas Guayaquil, por exemplo, é uma coisa que ficou bem óbvia, porque aumentou em, sei lá, 500% as mortes, tipo, tem 11 mil pessoas a mais que morreram naquele período, e o normal morrer, sei lá, 2 mil pessoas, morreu 13 mil. Então, você vê um negócio que é totalmente fora de proporção, uma situação que, não sei lá, não teve um terremoto ali, algum tsunami que levaria tantas pessoas a morrerem. Então, você imagina que o coronavírus esteja impactando. Que teve algum agente externo influenciando isso aí, né? E nesse contexto, o coronavírus é um agente externo do momento. É um agente externo que está tipo um terremoto. Então, e claro que a gente não pode afirmar que todas as mortes são de coronavírus, mas é devido também, porque você pega pessoas que infartaram, que tiveram problemas de saúde, outros que não tiveram acesso à saúde, ao hospital, porque estava lotado, também você pode pôr um pouco na conta do coronavírus, que ferrou o seu sistema de saúde. Então, apesar de nem todas essas mortes, você poder falar, não, essas 11 mil mortes foram de coronavírus. Embora eles tenham relatado lá, sei lá, 500 há um tempo atrás. Agora está subindo bem. Mas você não pode falar que todas as 11 mil foram de coronavírus. Mas você pode afirmar que o coronavírus impactou que essas mortes acontecessem, porque alguém com apendicite não pode ser operado, alguém com infarto não teve acesso a atendimento, a algum tipo de hemodinâmica, né? Alguém com AVC também não foi atendido. A ambulância chegou muito tarde, porque está sobrecarregado, então atrasou para chegar para atender. Então, tudo isso tem relação. E por isso que a gente não pode deixar, ou a gente não deseja, né, que haja um colapso do sistema de saúde, porque não só de coronavírus vão morrer, mas de todas as outras causas vão ser impactadas por isso. Então, eu acho que isso é bem relevante. Em relação à China, eu concordo com o Giovanni, né, já falei várias vezes em meus vídeos e tudo mais, que a China
Se omitiu dados, omitiu muito bem, porque as proporções dos dados que ela forneceram desde janeiro são muito bem representadas atualmente. A gente ver as mesmas relações hoje. Além do que, tem a questão da genética do vírus, que o vírus muito provavelmente veio de Wuhan. A maior parte das cepas e dos braços genéticos do vírus veio de Wuhan, não veio de várias partes da China, como seria de se esperar se houvesse uma grande epidemia na China. Além do que, eles não precisaram fechar por muito tempo em outros lugares, tirando Wuhan. Então, que é outro indício de que não teve realmente essa grande epidemia em Xangai, Beijing e outras regiões, tanto questão genética quanto questão epidemiológica de como eles conseguiram sobreviver e seguir a vida, né? Como eles estão conseguindo agora. Ninguém vai falar mais nada? Vamos encerrar? Acho que a gente pincelou tudo que a gente gostaria de falar. Sim, acho que hoje tá de bom tamanho. Acho que por um primeiro episódio nosso aí foi legal, muito boa a discussão aí. Dá para a gente ter uma ideia de quais caminhos estão mais ou menos assim aparentemente certos para o momento, né? Mais ou menos aparentemente certos, foi boa, né? Mas o porquê não dá para acreditar cegamente no dado aí publicado, nos dados mais otimistas, e o que dá para a gente fazer para tentar ser um pouquinho mais otimista nesse nosso contexto atual aí, né? Sim, acho que é isso aí. E a gente não deve acreditar em soluções mágicas de que a curva cai por si só. A gente precisa todo mundo colaborar e se esforçar para que isso aconteça de fato.